Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. A pessoa tem que ter paciência porque vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Abismo dos Desejos Pessoais. É bem importante assim nós percebermos a nossa vida. Nós estamos sempre voltados para fora. Então os desejos pessoais que nós temos está sempre relacionado à vida exterior. Mas nós tínhamos que trabalhar também no nosso anseio de verificarmos o procedimento que precisaríamos de ter para voltarmos para a pátria do Espírito. Esse seria o procedimento. Depois, quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós percebemos assim que muitas ou todas as informações que ali se encontram, elas estão além da nossa capacidade de assimilação. Essas informações vieram da luz. É isso que nós precisaríamos de entender. Mas o nosso espírito assimila essas informações. Se o nosso espírito não tiver indolente, presunçoso, acomodado, porque tem essa relação também de nós, através dos milênios, fomos acomodando, não fazemos nenhuma verificação se podemos voltar para a pátria do Espírito. A nossa conduta é sempre assim, pedindo para o Criador que nos auxilia. Mas nós tínhamos que entender assim, que os auxílios sempre encontram-se à nossa disposição. Mas nós tínhamos que fazer os movimentos para que tivéssemos um direcionamento daquilo que nós estivéssemos pensando, daquele desejo que nós viéssemos a ter. Nós sempre queremos resolver as coisas da matéria grosseira, ou afetivas, ou materiais, ou os anseios. Nós tínhamos que entender que se estudássemos o livro Na Luz da Verdade, todas estas coisas que acontecem conosco acalmaria. Quer dizer que quando nós estamos caminhando na nossa vida interna, as limitações que apresentam, elas diminuem, porque com esse esforço que cada um precisa de fazer, muda o grau da pessoa. Essa condição é bem importante, assim, a gente saber que o grau é um nível que a pessoa se encontra. Então, ela melhora aquela compreensão que ela tem, porque ela teve uma elevação. Fica bem fácil, assim, nas coisas do nosso dia a dia, nas coisas que acontecem. Então, uma pessoa se apresenta insatisfeita no seu ambiente de trabalho, mas quando ela relata para uma outra pessoa, pode ser da moradia ou pode ser um outro conhecido, e esse conhecido apresenta mais idade, tem mais vivência. Então, o jeito que esse faz o relato, esse conhecido dá para ele uma solução diferente. Então, o que acontece? Ele aumentou a sua compreensão e ele compreendeu a fase anterior que ele se encontrava nas limitações que estava acontecendo na matéria grosseira. A mesma coisa acontece com o nosso espírito. Se nós continuarmos a estudar, então nós vamos ter uma elevação e as limitações que nós temos com os nossos anseios, com as nossas vontades, porque tem muitas limitações. A gente pode observar assim. A limitação que apresenta para uma pessoa, ela não toma uma decisão na sua vida de matéria grosseira sobre essa limitação que está apresentando, torna-se doença. E tem muitas doenças que têm muitos nomes, mas tem doenças que são muito graves, que a pessoa vai perdendo parte do corpo. Quer dizer que não tomou a decisão.
foi tendo uma aceitação, foi tendo uma acomodação e também não fez um esforço para compreender a vida em que a pessoa se encontrava. Então essa acomodação vai trazendo consequência. Então essa acomodação traz uma desarmonia no funcionamento dos nossos órgãos, das nossas vísceras, porque se nós observarmos, existe uma harmonia no funcionamento interno de todos os órgãos, de todas as vísceras. Fica fácil assim da gente compreender quando vai tendo interferência nessa harmonia desse funcionamento. Cada pessoa é que tem que fazer um trabalho de sair das acomodações, porque são milênios que nós temos facilidade de conversarmos conosco e de nos enrolarmos. Depois, nós sabemos assim que muitos ajoelham e falam para o Criador que Ele está à disposição, que sua alma se encontra à disposição. Quer dizer que a pessoa julga que esse procedimento venha a ser correto, mas nós sabemos que precisa do ato. A pessoa tem que lembrar assim, que ela agora se colocou à disposição do Criador, mas ela tem que ter atos. Não adianta a pessoa falar que agora ela vai ser um bom funcionário se ela continua acomodada com aqueles afazeres e que não fez nenhum aprimoramento para que a sua função ficasse mais enriquecida e aquele trabalho que ela executa ficasse com uma melhor qualificação. As nossas maneiras de dirigirmos ao Criador é sempre dessa forma, é com uma acomodação, não tem significação. E depois nós sabemos assim que essa acomodação assemelha-se àquele que alimentou a mais. Ele alimentou a mais, agora também o seu corpo fica mais lento. Fica fácil da gente observar os animais que são colocados para aquela fase seguinte que ele vai para o abate. Então aqueles animais alimentam de maneira a mais. E o que acontece com aqueles animais é que eles ficam bem acomodados. Para o animal está certo, para aquele criador, para aquela função que aqueles animais serão destinados. Nós pensamos que somos diferentes, não somos. Temos o mesmo procedimento. Nós não fazemos esse trabalho de ir verificando se o que eu aprendi tem alguma finalidade. Depois nós sabemos assim, que um filho teve um comportamento. Esse comportamento pode ser notas baixas no seu ambiente de ensino. E então, quando aqueles seus responsáveis olham aquele documento que foi enviado, que as notas estão abaixo daquilo que precisa, então esse filho fala que vai ter uma maneira diferente, que agora ele vai ter notas melhores, mas ele continua acomodado. Não adianta ter falado. É isso que nós precisaríamos de entender, ação, movimento. E os nossos pensamentos são uma maneira de nós nos acomodarmos, de acharmos assim que tudo vai dar certo, porque agora tudo é diferente. Para qualquer coisa dar certo na vida, a pessoa tem que lembrar que ela tem que movimentar. Na nossa vida interna é muito mais sério ainda, porque nós sabemos assim que não tem maneira de uma pessoa falar que ela tem fé, se ela não tem conhecimento. Porque se nós precisássemos de ir para uma localidade, para uma determinada rua, nós tínhamos que saber o começo que vamos ter que ter para ir para aquela localidade e naquela localidade localizar a rua e o número que nós viéssemos a precisar. Com os ensinos é igual. Então a fé que nós julgamos que temos é uma fé fictícia, porque temos que ter o conhecimento dos ensinos e esses conhecimentos têm que ter um aprofundamento
Porque nós sabemos assim que 2 ou 3 pessoas fazem um relato, aquele que está ouvindo o relato sabe que ele já colocou palavras diferentes daquele relato que ele acabou de ouvir. Porque nós tínhamos que entender assim, se eu sou assim, o meu semelhante é igual. Então, como é que eu posso falar que aqueles relatos do meu semelhante é uma precisão? Então, essa naturalidade que existe é que nós precisaríamos de ter essa condição bem importante assim, de saber que aqueles relatos que eu estou relatando têm falhas e aquele que relata para que eu ouça, também ele apresenta falha no seu relato. E imediatamente eu também transformo esse relato conforme a minha cultura, o abismo dos desejos pessoais. Então é muito importante as pessoas lembrarem que nós tínhamos que fazer um trabalho que os desejos pessoais não estão só relacionados às coisas de matéria grosseira. É sempre assim para uma satisfação nossa na matéria grosseira, esses desejos pessoais, esse prazer que se tem o nome, e esse prazer está relacionado sempre para si ou para mostrar para outra pessoa aquele desejo pessoal. Assim que nós acabamos de fazer essa função, tudo aquilo que nós apresentamos ou que nós adquirimos para dentro da nossa vida não tem nenhuma importância. Então, os desejos nossos, teríamos que ter desejos para voltarmos para a pátria do Espírito e ter um aprofundamento nos ensinos e ter uma naturalidade dentro de nós de saber que os ensinos vêm de cima, vêm do Criador para nós, para nosso auxílio, e que esses ensinos são caminhos que nós precisaríamos de caminhar nesses caminhos. Depois, tem muitas referências importantes assim, que nós já ouvimos falar. Se a pessoa não está de acordo com o funcionamento daquela empresa, com a sua dedicação, então, se a empresa tem um movimento, aquela pessoa, ela é substituída. Ela é tirada daquela empresa, porque ela já não estava em harmonia com o funcionamento daquela empresa. Muitos acham assim que o auxílio do Criador é com aquela referência do juízo final, que ele vai nos auxiliar através do juízo final. Ele vai nos auxiliar, mas se nós não fizermos o movimento, também seremos excluídos nessa movimentação do juízo final. É isso que cada um teria que lembrar assim, que um ser humano não é diferente do outro, e aquele que está se julgando melhor do que aqueles outros, não quer dizer que ele será salvo também. Esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter para nós, para a minha vida, e me esforçar para eu compreender direito os ensinos. O abismo dos desejos pessoais tem que estar voltando a pessoa para dentro dela. E devido aos caminhos que o Criador nos auxiliou, nós sempre achamos assim que sempre vai estar à nossa disposição. É bem interessante, porque tem muitas referências assim na matéria grosseira, que a pessoa faz um convite para os outros e a duração desse convite não tem validade. Quer dizer que a pessoa pode ir no período que ela puder, devido ao trabalho dela, a localidade em que ela se encontra. Mas tem convites que é determinado período, especificamente assim, bem claro, o horário de chegada, e que essa recepção vai apresentar até determinado horário. Os ensinos do Criador apresentam-se dessa maneira. Então, nós vamos caminhando pela vida e quando acharmos que vamos pegar naquela mão que sempre esteve estendida, auxiliando os seres humanos, pode acontecer para muitos que aquela mão não vai encontrar-se mais estendida, esperando que o ser humano alce-a
segure-a. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que sair dessa acomodação, de vermos que tudo aquilo que nós fazemos é para nós, não é para os outros. Depois nós vamos confirmando assim que na nossa caminhada, a nossa vida sempre é num procedimento individual, não é num procedimento coletivo, porque nós sabemos que no procedimento individual, a pessoa é que tem que fazer muito esforço para ela mesma, porque aquele que mantém-se no emprego, se aquela empresa está movimentando, se aqueles seus dirigentes não se encontram indolentes, estão percebendo o movimento que precisa de manterem, aquele que está acomodado, ele vai ser eliminado. Com os ensinos do Criador é o mesmo procedimento. Milênios, o Criador nos manda os ensinos, que cada ensino é um caminho. E se nós observarmos, se nós caminharmos num caminho desse, conforme encontramos nas qualificações de informações, nós vamos ver que esse caminho vai nos possibilitar voltarmos para a pátria do Espírito. Toda a vida é assim. É isso que nós precisaríamos de ter para nós mesmos, para nós nos esforçarmos para voltarmos para a pátria do Espírito. A indolência, a acomodação, não tem maneira de auxiliar um indolente. Também não tem maneira de auxiliar aquele que se encontra sempre de uma maneira descuidada, debochando daqueles que estão se esforçando. É bem claro assim, é isso que nós precisaríamos de entender. Assemelha a uma criança que não é educada e que permite que ela tenha qualquer comportamento dentro da moradia. Esses que permitem isso, aquela criança será um problema para eles mesmos, porque eles são excluídos daqueles conhecidos anteriormente que eles tinham. Então, na criação é dessa maneira. Se nós não movimentarmos de acordo com a luz e nos esforçarmos para nos elevarmos, essa elevação não é somente na parte da matéria grosseira, porque aquela criança do primeiro ano, se ela assimilou aquelas informações, no ano seguinte ela vai encontrar-se no segundo ano. Se ela tiver comportamento bom, então ela terá esse benefício. Mesmo ela assimilando aquelas informações e ela não tem comportamento bom, muitas vezes aquele ambiente de ensino não aceita aquela criança nesse novo ano letivo. É uma consequência para essa criança e para aqueles seus tutores. Se nós não melhorarmos, compreendendo os ensinos, nos esforçando, nós vamos continuar na mesma condição que nós nos encontrávamos. Só que tem essa condição bem importante dentro de nós. Acomodamos, entra num procedimento de estagnação, o sangue engrossa, dificulta a circulação, o coração enfraquece porque ele não dá conta mais de fazer a distribuição. É assim que nós nos tornaremos indolentes e que não teremos mais a oportunidade de sermos um daqueles que vai trabalhar na vinha do Senhor. Porque tem as referências, do Senhor que saiu para contratar os operários para trabalhar na sua vinha. Quer dizer que uns operários foram contratados, outros ficaram. Quer dizer que aqueles que ficam, nós sabemos assim que vai estagnar, não serão aproveitados. Assim acontece com o espírito humano. Nós tivemos um tempo para a nossa caminhada na criação, e esse tempo a pessoa tem que lembrar assim, que é um período, porque aquela condição de achar que nós sempre teremos oportunidade, não teremos. Porque a mão que se encontrava estendida não vai encontrar-se mais nos esperando. Deu o tempo. E esse tempo nós sabemos que ele é físico e ele é verdadeiro. Na nossa norma de tempo e de espaço, a mesma coisa acontece com aquela criança.
Se ela não foi promovida para o ano seguinte, ela fica no ano anterior, só que ela teve o desenvolvimento físico que não dependeu dela, agora ela tem uma maturidade diferente, então ela tem que conviver com aqueles que se encontram numa fase anterior. Na criação, no desenvolvimento da criação, é diferente. Se nós não apresentarmos uma serventia, não seremos aproveitados. Por isso que tem um ensino que fala assim, a condenação eterna. Então, aqueles que estão sempre explicando, ou aqueles que estão sempre perguntando, não tem uma significação. Porque a mesma coisa daquele professor na sala de aula, ele vai ensinando, então vai surgindo perguntas. Todos aqueles alunos formam uma teoria daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo explicado. Não houve a prática. Se a gente não faz o movimento, não tem a prática, não tem o amadurecimento. E esse movimento nós podemos entender assim, que ele é físico e ele é verdadeiro, porque fica bem fácil assim, de quando uma criança ou um adulto quer aprender música, aquele professor também pede para que ele faça a cópia da partitura. Por quê? Porque ele vai memorizando os símbolos que ali existem. Então, quando ele começa a ter a aula prática, ele já tem uma noção de como é aquelas significações daquilo que foi feito a cópia, como é que ele agora memoriza. Então fica mais fácil para ele assimilar aquelas informações novas. Quer dizer que se nós não fizermos um trabalho de vivenciarmos as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, também entraremos na vida como teórico. Fica bem fácil assim da gente observar em todas as funções. Aquele que está querendo aprender, ele pede para ser o executante. No caso da moradia, fica bem fácil assim. Aquele que está querendo aprender, ele pede auxílio daqueles que já são veteranos. E os veteranos dá para ele determinadas funções. Na fase seguinte, ele já inicia todo um processo e vai confirmando, quer dizer assim, que precisou da parte física daquilo que ele está executando para que ele tivesse uma assimilação dentro dele. Com os ensinos é igual. Não adianta fazermos perguntas. Então nós temos que aprender com as informações e nós temos que aprender na vida, porque fica bem fácil assim. Então, nos movimentos da vida, quando um adulto está ensinando para uma criança e aquele ensino não deu certo, pode ser pregando um prego numa madeira e, em vez do prego entrar na madeira, o jeito que foi martelado, ele entortou. Então o adulto fala, bem, não é assim que faz, agora vamos fazer diferente para ver se dá certo esse processo que nós estamos desenvolvendo. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. Ele nos dá a informação e nós temos que aprender na vida aquelas informações. Não adianta ficarmos achando que somos qualificados somente por ter lido aquelas informações. Auxilia muito, porque dentro de nós, aquele anseio, ele é acalmado. Dentro de nós surge uma esperança, surge uma perspectiva. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele é para essa condição, de dar para dentro de nós uma esperança, uma perspectiva, uma maneira diferente, e que nós temos que sair para a vida, para nós termos o amadurecimento. E fica bem fácil assim da gente ir observando que tem que ter o conhecimento. Aquele que tem o costume de fazer a sua feira, ele olha as frutas e ele procura escolher as frutas que apresentam melhor para aquilo que ele está pretendendo. Quer dizer que o conhecimento faz com que a pessoa tenha tudo aquilo que ele precisa.
Depois existe uma coisa muito boa, existe a mudança do tempo e do espaço para aquele que estuda o livro na luz da verdade. Essa mudança do tempo e do espaço está bem relacionado assim no preparo de um alimento. O alimento que está sendo preparado, ele fica muito bom se a pessoa desenvolveu uma maneira de ver antes aquele alimento pronto. Então ele acerta a quantidade dos ingredientes. É uma qualidade superior que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Então toda a nossa vida requer esse zelo. E esse zelo é para nós, porque eu é que preciso de encontrar-me qualificado para voltar para a pátria do Espírito. Não é um período, é a vida inteira eu me qualificando para que eu possa ter o conhecimento que preciso de ter. O abismo dos desejos pessoais. Então é bem importante nós percebermos que os nossos desejos têm que estar de acordo com aquilo que nós temos que ter um objetivo para voltarmos para a pátria do Espírito. Então, a acomodação está sempre relacionada com os pensamentos. Então, uma pessoa tem que voltar para dentro dela e verificando o jeito que ela está tendo o procedimento para ela encontrar-se segura na sua caminhada. Depois, nós tínhamos que observar assim, que nós sempre pedimos para o Criador definir a nossa vida, mas tínhamos que ter uma condição de saber o procedimento que eu preciso de ter para a minha vida. É eu que teria que estar desenvolvendo essa naturalidade para a minha vida e ver o procedimento que eu preciso de ter e observar o que falta dentro de mim. Então ampliar o saber, ter conhecimento e aquela naturalidade assim que cada ensino do Criador é um caminho que Ele nos possibilitou para nós. E depois nós sabemos assim que o meu caminho não quer dizer que é o caminho daquele meu semelhante. Quer dizer que eu preciso de aprender também com aquele meu semelhante, de ver o procedimento que ele está tendo. E fica bem fácil assim, de quando a gente vê procedimentos corretos, a gente tem vontade de ter um procedimento assim. Um procedimento que auxilia. Depois nós tínhamos que ter um início aí bem importante do saber, porque nós sempre estamos trabalhando com as coisas de matéria grosseira para o nosso semelhante. Mas no caso dos nossos semelhantes, nós tínhamos que lembrar assim que não só de pão vive o homem. Então tem que ter uma outra coisa para os nossos semelhantes, porque não é só de pão que vamos auxiliá-lo, e se não é só de pão, então tem que ser outra coisa. Então, aquela condição assim, não é dando as coisas para o nosso semelhante, porque tem um ensino bem importante que fala que não é para dar o peixe, é para que nós venhamos ensiná-los. Quer dizer que a pessoa tem que fazer o trabalho dela ver qual é o procedimento que ela precisa de ter para manter-se. E se ela apresenta limitação, então tem que auxiliar na limitação que ela tem para ver os degraus que ela possa vir a caminhar na sua vida. O abismo dos desejos pessoais. Enquanto estivermos fazendo perguntas, enquanto estivermos acomodados, indolentes, não vamos caminhando. Então nós temos que lembrar que precisamos de caminhar, e esse caminho tem que ser com uma ponderação, porque através da maneira que nós temos conosco, de conversarmos conosco, de aceitarmos como nós somos, não nos leva a lugar nenhum. Estuda o livro Na Luz da Verdade.